Você deve ter muitas perguntas de o porquê você aprende, como você aprende e o porquê algumas pessoas aprendem mais, outras aprendem menos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, ainda aqui na aula 10, que para esclarecer, a doutora Lara Bird tem um estudo fantástico que ensina a gente o porquê aprendemos e qual é a velocidade desse aprendizado. Vamos embora? Se você é aluno PHS, já deixa seu like aqui, que é para esse conteúdo poder ir para outras pessoas. Assim, a plataforma do YouTube entende que é um conteúdo de relevância, importância e que outras pessoas precisam assistir e ver também. Se você não é inscrito nesse canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações. Toda segunda, terça, quarta e sexta-feira tem vídeo aqui no canal do YouTube. Ficou com dúvida do que eu vou falar? Comenta aqui embaixo que a gente te responde, tá bom? Vambora? A doutora Lara Bird, ela é uma neurocientista que tem um estudo fantástico que vai explicar pra gente, ela faz esse estudo na Universidade de Colômbia, para explicar pra gente exatamente como a gente aprende. E é bom que todos nós tenhamos esse conhecimento, o nosso cérebro nunca mais vai reagir da mesma forma depois que a gente aprende como aprende. É isso mesmo, aprender como aprender e o porquê cada um de nós tem uma velocidade, uma intensidade diferente no aprendizado. Bom, como vocês sabem, eu sou apaixonada pelos estudos da neurociência, foi uma base muito importante para desenvolver o método PHS. E a neuroinvestigação, ela é uma fronteira que a gente ainda está longe de cruzar, né? Quanto mais eles estudam, mais informação nós temos, mas o campo do cérebro, a nossa mente e o cérebro é um campo ainda muito desconhecido, precisa de muitas pesquisas. E a doutora Lara, ela tem um estudo fantástico que eu particularmente gosto muito, que vai nos dar a orientação de como nós, eu, você, aprende no dia a dia e o porquê. Alguns aprendem mais, outros aprendem menos. Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm menos. Sobre isso nós vamos falar hoje em detalhes. Então, papel e caneta na mão para que você possa anotar as suas dúvidas. A fisiologia humana é um campo fantástico e também é o que mostra pra gente o que nós somos, quem somos. É um dos trabalhos mais interessantes do mundo em tentar encontrar explicações para nós, de um modo geral. O que nós sabemos do cérebro ainda é muito pouco, mas eu posso dizer para você que nos últimos anos a neurociência vem trazendo para a gente várias explicações e numa velocidade muito vertiginosa, é grande, é rápido, porque os estudos eles têm se intensificando e cada vez mais nós vamos ter informações novas que vão se complementando. Se a gente pensar uma maneira bem grosseira, nós conhecemos nem 2% da capacidade do nosso cérebro, essa é a verdade. Mas o que sabemos hoje é muito, muito maior do que há 30 anos atrás, por exemplo. Sabe, muito do que a gente imaginava sobre o cérebro há 30 anos atrás, 20 anos atrás, hoje já foi desmistificado. Nós tínhamos muitas informações incompletas, eu não posso dizer que era uma mentira, mas eram informações que ainda precisava de muitos estudos para poder ter um embasamento, para torná-la verdade. E aí, por conta de alguns equívocos do conhecimento que nós tínhamos que era limitado há 30, 20 anos atrás, hoje a gente vem buscando com a neurociência esse entendimento maior dessa grande máquina que é o cérebro. Um dos exemplos que eu posso dar para vocês é, por exemplo, nós pensávamos que o cérebro não mudava, tá? Que ele não ia mudar em hipótese nenhuma. Só que hoje a gente sabe da neuroplasticidade, essa facilidade que o cérebro tem de agregar informações novas e com essas informações produzir os desafios e, ao ser desafiado, mudar a forma da sinapse. Uma outra informação que nós tínhamos era que a gente só podia usar uma parte do cérebro, que nós não poderíamos acessar as outras partes do cérebro. E agora a gente já sabe que o cérebro pode ser totalmente acessado. Hoje nós já sabemos que mesmo quando a gente está parado, sem pensar em absolutamente nada, nós estamos acessando partes do nosso cérebro. Ou seja, né, o cérebro é extremamente ativo e o tempo todo. É o avanço
da neurociência nesse campo de estudar as funções que o cérebro pode fazer pela gente. Essas descobertas, elas são totalmente regeneradoras para a gente, né? Porque vai fazer com que a gente possa ter um entendimento muito maior da capacidade do nosso cérebro, de como desenvolvê-la, de como melhorá-la, de como ampliar a utilização. Então, por isso, cada vez que nós aprendemos uma coisa nova, o cérebro se transforma, ele modifica. Aprender é o que faz com que o cérebro crie aí novas conexões, mudanças. É a tal da neuroplasticidade, né, que nos últimos 25 anos trouxe aí pra gente, através da neurociência, essa explicação de que o cérebro tem essas transformações. Nós pensávamos há 25 anos atrás, por exemplo, que quando a gente tinha um evento perturbador, o cérebro mudava só para o ruim. Mas olha, que interessante. A neurociência trouxe para a gente esse conhecimento de que o cérebro também muda para o bom, para o melhor. Nós tínhamos um conhecimento, ou nós pensávamos ter, de que com a idade ou com a perca das células cerebrais, ou através de um AVC, por exemplo, né, um acidente vascular cerebral, nós tínhamos aí uma perda do nosso cérebro, da capacidade desse cérebro. E o que nós sabemos hoje é que o cérebro muda para o bom também. Então nós, adultos, também podemos reorganizar o nosso cérebro, o que é fantástico. Acho que essa foi a descoberta que mais empolgou os neurocientistas de um modo geral. Porque nós imaginávamos que ao longo do tempo nós perdêssemos essa capacidade de regeneração cerebral, mas hoje a gente descobre, né, com os estudos da neurociência, que o adulto também pode revigorar, reorganizar, que o adulto também pode revigorar as células cerebrais, regenerar. Todo o nosso comportamento, ele altera o funcionamento do nosso cérebro, todo o nosso comportamento. E que essas reorganizações, essas alterações que a gente faz no cérebro, ela não é mais limitada à nossa idade. Então não importa muito qual idade nós temos, nós vamos conseguir reorganizar as nossas células cerebrais para que elas possam continuar ativas. É uma informação fantástica, porque enquanto eu estou falando com você, o meu cérebro inclusive está se reorganizando. Isso acontece a todo tempo, a qualquer momento e em qualquer lugar. O mais legal é que quando a gente está fazendo essa reorganização cerebral, a gente também está recuperando o nosso cérebro das lesões cerebrais que a gente tem ao longo da vida. Então, nós podemos ter essa capacidade de reorganização das lesões cerebrais que a gente possa vir a enfrentar. E tudo isso é a tal da neuroplasticidade, é esse movimento expansor que o cérebro sempre fez e que agora a gente sabe que é uma verdade. Vamos pensar o seguinte, ó, o cérebro muda de 3 formas muito básicas e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Por que ensinar isso dentro do PHS? Porque é o que nós usamos aqui no método PHS. Essa informação ajuda com que as ferramentas do método possam ativar a sua neuroplasticidade com mais facilidade. Por isso o aluno aprende para longo prazo e o principal, né, cria conexões desse aprendizado para o futuro. A primeira grande informação que a gente agora tem certeza é que o cérebro faz as mudanças primeiro pela química. O cérebro ele vai funcionar por transferências de sinais químicos e isso acontece o tempo todo. Então os neurônios eles desencadeiam é uma série de ações e reações por transferências químicas. E essas transferências químicas, elas acontecem ativando os nossos hormônios. Então, para que a gente tenha um nível de aprendizado elevado, o cérebro vai aumentar a quantidade de sinais químicos. Assim, nós ativamos o neurônio estimula a fabricação dos hormônios e acontece as sinapses. Quando essas informações acontecem muito rápido, elas criam essas sinapses para a memória de curto prazo. E aí a gente melhora essa capacidade de lembrar das coisas que aconteceram mais perto do evento, né? Então a de ontem, a do mês passado, essas memórias mais curtas que a gente registra o tempo todo. E impacta diretamente na nossa memória motora, né? Então tudo que é habilidade motora acaba tendo esse primeiro impacto da memória curta. A segunda, básica também, é que o cérebro ele vai mudando de acordo com a nossa capacidade de alteração da própria estrutura do cérebro, tá? Isso acontece e quando estimulado, nós vamos criar aí ligações dos neurônios que vão trazer para a gente essa capacidade de aprendizado
o cérebro altera essas informações, essas ligações dos neurônios, e aqui a gente faz uma alteração física, tá? É na estruturação do próprio cérebro. Essa estrutura ela vai alternando. É um pouco mais demorado, mas é o processo de mudança acontecendo. E aqui está a nossa conexão com as memórias a longo prazo. São aquelas mais distantes da atualidade. Memórias da infância, memórias da adolescência. Você pode ver que a gente acaba criando aí esse registro de memórias, mas não tão detalhadas como é a memória de curto prazo. Só que esses processos, eles acabam interagindo, né? O que dá uma facilidade da gente treinar essa habilidade. Um exemplo muito básico que eu posso dar para vocês é, todos nós já tentamos aprender uma habilidade nova motora. Por exemplo, eu nesse momento estou me predispondo a aprender uma habilidade motora que eu não tinha, tá? Por exemplo, fazer condicionamento físico. E é interessantíssimo o esforço que eu tenho que fazer, porque esses registros estão sendo armazenados na minha memória de longo prazo. Vamos supor que eu quisesse aprender a fazer malabarismo ou a tocar piano, que são coisas que eu também não tenho habilidade. E aí eu vou ter que fazer um treino um pouco maior. E isso vai buscar informações na minha memória de longo prazo. Mas, como todo mundo que não sabe, quando se propõe a fazer, a aprender, a longo prazo, eu vou ficar boa nisso se eu me dedicar. Por isso a prática é tão importante. É a prática que vai levando com que essa habilidade seja desenvolvida e o cérebro vai sendo treinado e eu vou ganhando competência motora. Então, numa única sessão de aprender a tocar piano, numa única aula, por exemplo, lógico que eu não saio de lá nenhum pianista profissional. Mas depois de um tempo de prática, eu posso dizer que eu vou ganhando melhora. E aí, depois de um tempo, né, a gente viu a Alessandra explicar isso pra gente aí em vários momentos na live que eu fiz com ela, a nossa musicista, que ela usa, né, a música inclusive como formato de terapia para os alunos. Ela faz essa questão de aprender a desenvolver sinapses por conta da neuroplasticidade do cérebro. É exatamente isso que nós estávamos falando no dia que eu trouxe ela para contar isso para vocês. Vamos de novo, vamos recapitular, e eu só falei de duas. A curto prazo, eu consigo resolver a minha habilidade motora das coisas mais próximas. E o que vai exigir um pouco mais de mim vai ser a longo prazo. Curto prazo é químico, longo prazo é físico. Curto prazo são mudanças nas questões de conexão com os hormônios e nos estímulos que eles recebem. A longo prazo é na mudança estrutural do cérebro e é um movimento físico. O que nós vemos a curto prazo não se refere à memória de aprendizado, mas o que nós aprendemos a longo prazo vai sim refletir na memória do aprendizado. Aqui está a diferença. Nós estamos atualmente no imediatismo, então vemos uma quantidade infinita de coisas, mas não as aprendemos. Por quê? Porque é na memória de curto prazo que está sendo instalada essa informação. Nós estamos recebendo os estímulos químicos que vão fazer com que os nossos neurônios criem as conexões, estimulando sim os nossos hormônios. Dizemos que aprendemos, mas não. Aonde aprendemos de verdade? Na memória de longo prazo, quando praticamos e tornamos esse processo um processo de repetição. E aí, tudo que a gente constrói para longo prazo, na memória de longo prazo, nós criamos essas mudanças estruturais que vão fixar na gente o aprendizado. Captou? Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático de entender. As pessoas que leem no Braille, por exemplo, né, elas têm estímulos muito maiores do que eu e você que não lemos Braille, porque elas praticam a sensibilidade em algumas regiões da ponta dos dedos. Então, ela, lógico, pela prática vai estimulando, essa estimulação vai criar uma nova estrutura, o cérebro modifica e dá para ela, então, essa habilidade. Ela desenvolve essa competência pela prática, registrando essa informação na memória de longo prazo. Agora, eu e você, se nós só dedilharmos o escrito em Braille, por exemplo, nós não estamos praticando isso, fizemos uma vez por curiosidade, experimentamos essa sensação, imaginamos que aprendemos, não aprendemos, ela fica na memória de curto prazo, porque recebeu só estímulo químico, não teve alteração na estrutura dessas células. Um outro exemplo, né?
Em Londres, os taxistas, para tirar a sua habilitação como taxista, ele precisa memorizar o mapa da cidade. É isso mesmo, não é igual aqui que tem que usar o GPS, não. Em Londres é assim. Então, esses propensos, né, esses futuros motoristas de táxis londrinos, eles precisam estimular a memória de longo prazo para registrar essa informação e não simplesmente sabê-la para o teste. E aí eles criam sinapses da região espacial do cérebro, é muito interessante isso. Mudam a estrutura cerebral completamente. A terceira e última forma que o cérebro usa como base para o aprendizado é essa mudança na estrutura cerebral. À medida que a gente vai usando uma área do cérebro especificamente, nós vamos melhorando as conexões daquela região. Quanto mais a gente estimula, mais fácil é de usar. Por exemplo, a pessoa que não tem o hábito de leitura e ela começa a ler por uma história que ela gosta muito. Depois de um tempo, lendo outros livros no mesmo segmento, ela se torna apta, inclusive, para ler livros que ela não gosta. E essa capacidade tornou a prática o desenvolvimento, porque teve essa alteração no comportamento. É por isso que reforçar os estímulos é tão importante. Dentro do PHS a gente faz muito isso. Reforçar os estímulos daquilo que é necessário aprender, daquilo que tem para criar facilidade no seu aprendizado. O cérebro, ele muda quando a gente ativa ele, e ele muda nas áreas que a gente decide ativar. Então nós precisamos estimulá-lo, não é uma coisa externa, alguém vai fazer isso pela gente. Não, é uma decisão que nós temos que tomar de estimular o cérebro o tempo todo. Pois é, a gente tem a capacidade de mudar uma rede cerebral inteira, conexões inteiras, sinapses inteiras, mas precisa de estímulo. Então, para entender um pouco mais o que é essa neuroplasticidade, basta a gente pensar assim, ó, é uma mudança química que, estimulada outras vezes, também gera mudança física, estrutural, e nessa mudança estrutural a gente vai ter uma mudança funcional, ou seja, eu estimulei, tive o sensorial, automaticamente se eu continuar estimulando eu vou ter a mudança da estrutura e aí então a funcionalidade é instalada. É isso mesmo, nós podemos expandir o nosso nível de conhecimento. Se você praticar uma palavra por dia em outro idioma, no final do ano, de um ano, né, você vai ter aí 366 palavras novas que você aprendeu. Só que a longo prazo você pode indicar mais do que uma palavra. Por isso as pessoas podem inclusive ficar fluentes no idioma em muito menos tempo. Essas mudanças nessas 3 etapas, nessas 3 bases, elas acontecem o tempo todo, individualmente, mas também pode ser ativadas de forma conjunta. E aqui é que está a explicação do porquê algumas pessoas aprendem, outras acham que aprendem e outras aprendem de verdade. Porque quando você dá um conhecimento novo para alguém e ele acha que entendeu, mas não praticou, ele está guardando na memória de curto prazo. Quando ele pratica, ele começa a instalar na memória de longo prazo. E isso faz com que ele ganhe essa habilidade, essa competência. Se eu acabei de te explicar, né, o porquê que o cérebro consegue fazer essas conexões de forma simples, práticas e objetivas, inclusive, por que algumas pessoas aprendem mais, outras aprendem menos? Por que algumas pessoas têm mais facilidade e outras têm menos facilidade? Porque, por exemplo, os nossos filhos falham na escola em algum momento, em alguma disciplina do aprendizado? Por que será que com a idade a gente tende a esquecer coisas? Por que a gente não consegue recuperar as pessoas da lesão cerebral completamente? O que está limitando a nossa neuroplasticidade? O que está limitando que a gente crie aprendizados novos e nos tornemos aí super-humanos? Agora eu vou dar um exemplo muito clássico para vocês e eu quero que vocês, quando terminar essa aula, façam esse questionamento. Olha que interessante. Quando a gente aprende um segundo idioma e torna-se fluente nele, olha que interessante. A longo prazo, se você não pratica esse idioma, você perde essa capacidade. O aprendizado está lá, instalado, mas se você não pratica, automaticamente você vai desinstalar essa competência. Quando você usa com menos frequência, não é que você desaprendeu, você coloca no módulo stand-by e aí acessa com mais dificuldade essa informação. Treinar, praticar.
Colocar em repetição consciente. É exatamente isso que faz com que você aprenda mais rápido, melhor. Só observar, não colocar em prática, não treinar, você realmente está instalando essa informação, mas não vai conseguir fazer uso dela com a frequência necessária para você. Por isso algumas pessoas aprendem mais rápido, outras menos. Por isso algumas pessoas têm facilidade de aprender, outras menos. Então, quando você, professor, por exemplo, se deparar com um aluno com dificuldade de aprendizado, entenda, ele só faz a leitura no processo químico. Quando você, professor, se deparar com um aluno que tem uma facilidade de aprendizado, é porque ele tem uma facilidade muito grande para mudar o processo físico cerebral. A transformação já está acontecendo, ele faz essa mudança do cérebro. E usar essas 3 bases na hora de ensinar um aluno é fundamental. Aqui está a grande chave do PHS. Nós, quando implantamos um conhecimento novo para o nosso aluno, dentro dos 13 módulos principalmente, nós estamos criando essas conexões, estimulando ele a ter a sensação química, depois a sensação física de mudança estrutural e levando ele para a prática. Assim, não fica desaprendido. Viu? Não é complicado, não é difícil, mas você precisa querer. Se você gostou desse vídeo, não sabia dessa informação, comenta aqui embaixo, deixa um recadinho para mim, para que a gente possa responder. E mande para mais alguém que precisa saber como o processo de aprendizagem funciona. Vale a pena. Curta, compartilha, encaminha para os seus amigos, nós estamos por aqui. Beijo, gente, até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!